Olá, boa tarde, bom domingo. Hoje falaremos sobre essa cartinha aqui, das cartinhas de Jesus, que traz o seguinte versículo: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus, capítulo 11, versículo 28. E o texto de hoje é mais uma vez um texto que eu mesma escrevi e que compartilho aqui com vocês. As mensagens são: lute pelos seus sonhos. Mas você sabe que cara tem essa luta? Já viu o que ela faz com a vida? Não há mágica. Para preencher objetivos, movemos tempo e dedicação que eram derramados em outras tarefas e em outras pessoas. Guarde bem essa frase. Crescer é caótico. Nada levanta voo, maternidade, projetos, sonhos, sem antes arrastar todo o resto pela pista de decolagem. Quando eu terminava de escrever o meu primeiro livro, em uma época confusa, em um apartamento provisório, lidando com uma gestação não planejada, as crianças estranhando a dinâmica da vida após vivermos por quase um ano em um motorhome, eu me lembro de digitar o último ponto da última frase, me levantar e ver cenas de bagunça, desordem, sujeira. Era o estado do meu apartamento. E de sentir vergonha. Vergonha do que estava debaixo dos meus olhos e dos buracos não registrados, mas nítidos na minha mente. Vergonha dos meus, pela falta de corpo e total ausência de alma, durante semanas e mais semanas. Vergonha de mim. Naquele período, eu não era quem eu gostava de ser. Na trajetória das conquistas, há sentimentos que ninguém fala. As imagens na minha cabeça eram de escritoras digitando em um café aconchegante, chiques, arrumadas, usando óculos. Descobri que essa não é toda a verdade. Só depois de varrido os cacos, depois das coisas encontrarem novos eixos, o orgulho bateu na porta. Curioso, senti essas mesmas emoções após a chegada de cada filho. A cada estação que virou o meu mundo de pernas para o ar. Fases em que, ao escovar os dentes pela primeira vez no dia, o relógio do micro-ondas marcava 1h34 da tarde. E de calça de moletom, eu me jogava ao lado do coeiro e da fralda, em cima do sofá. A busca pelos nossos sonhos não tem boa aparência. Ser quem a gente quer ser, o processo de parir uma mãe, uma escritora, ou seja lá qual versão de você está parindo, não é glamouroso. Porque adaptações e mudanças não são. Ideias audaciosas, muito menos. Sonho, bagunça, vergonha, orgulho. Precisamos expor essa sequência e o que acontece no meio dela. Adaptar o busque os seus sonhos adicionando e será foda, confuso, badernoso, desconexo. Mas calma, minha amiga. É só olhar para o céu. Tudo que lá brilha nasce assim, de um colapso. Eu quis trazer essa mensagem, esse texto, que eu já escrevi já tem um tempo. Engraçado, eu escrevi esse texto numa época em que, revirando o meu telefone, eu encontrei as fotos que eu tirei da minha casa no dia que eu terminei de escrever o meu primeiro livro. Porque realmente eu digitei o último ponto, levantei da cadeira e a cena que eu vi ao meu redor era de total caos. A minha casa parecia assim uma cena de filme, que um terremoto tinha passado. Há semanas eu não era a mãe que eu queria ser, eu não era a esposa que eu gostaria de ser, eu não era a Rafaela que eu gostava de ser. Porque eu estava realmente mergulhada de corpo e alma nesse projeto. Cansada, exausta. E quando a gente está passando por isso, a impressão que nos dá é que nós estamos fazendo algo de errado. Não é possível que as pessoas, para conseguir um objetivo, precisam abrir mão de tanta coisa, suar tanto, cansar tanto, estar
tão exausta, né? E eu acho importante a gente normalizar esse processo, porque muitas vezes sim será badernoso, mas será um período da sua vida. Não vai ser assim para sempre. Quando a gente tá vivendo, a impressão que dá é que não tá chegando o final, né? Falta muito pro final. Mas é nessas horas que nós precisamos lembrar disso aqui, que foi quem me deu força, muita força. Nesses momentos, nesses processos, na chegada de cada novo filho, na hora de terminar um projeto, na hora de... essas fases de dedicação e de trabalho e de cansaço em diferentes áreas da vida. Eu não tô falando só de trabalho, né, de vida profissional. Falo aqui de maternidade, de casamento. Há fases em que a nossa entrega é muito intensa. Às vezes você está cuidando de um idoso ou de uma criança, se dedicando assim de corpo e alma. É uma tarefa. E cansa. Cansa e nos desgasta e a gente sente vergonha, a gente sente saudade da nossa vida fora dessa fase. E quem pode nos fortalecer é aqui, né? Deus, a nossa fé. Ele mesmo disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os darei descanso. E Ele nos dá mesmo. Ele nos dá na nossa fé, na nossa esperança, na certeza de que não estamos sós. E se você está passando por uma fase assim, ou se vai entrar em uma fase assim durante o próximo ano, se lembre-se de procurar descanso em quem pode nos acolher e nos dar o colo que todos nós tanto precisamos. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.